Olá! Hoje vamos iniciar nosso estudo sobre ondulatória. Para falar sobre ondulatória, primeiro precisamos falar sobre pulso, que tem tudo a ver com uma onda. O pulso nada mais é que uma perturbação em um meio. Por exemplo, se eu tenho uma corda aqui num ponto e no outro ponto ela está amarrada, num poste, por exemplo, se eu faço um movimento para cima e volto para cá, eu criei uma perturbação nessa corda. E a gente vai ver aquele formato se movimentando por ela. Uma onda nada mais é que uma sucessão periódica de pulsos. É se eu pegasse essa mão e ficasse movimentando várias vezes, ou seja, eu estou fazendo sucessivas perturbações naquela corda do exemplo anterior. E a definição de onda nada mais é que a propagação de uma perturbação. É importante frisar aqui que uma onda ela não transporta matéria, ela somente transporta energia. Então cuidado quando for associar esse conceito de onda com alguns conceitos do nosso dia a dia. Quando vemos o surfista pegando uma onda do mar, aquele surfista é arrastado por essa onda. Fisicamente, aquilo não é uma onda, porque está carregando matéria. Podemos pegar um outro exemplo, por exemplo, um barco, imaginando ele já lá para o meio do oceano. Quando passa aquela perturbação, aquela onda que vai se propagando, a gente pode observar que em algum momento o barco levanta e depois esse barco volta para a mesma posição. Aquilo sim é uma onda. Deu energia para o barco, mas ela não transportou matéria. Outro exemplo de onda poderia ser uma ola em um estádio de futebol. Quando a gente observa, a gente vê aquele movimento ondulatório, mas cada pessoa ela levanta e abaixa, ela não sai do seu lugar. Aquilo é uma analogia de onda também. Podemos classificar as ondas quanto à sua forma e quanto à sua natureza. Quanto à forma, elas podem ser transversais ou longitudinais. Transversal é fácil, né? Aquela perturbação que eu faço numa corda. Eu tenho a perturbação ocorrendo aqui no caso na vertical e a gente vê a onda se propagando na horizontal. Em uma onda longitudinal, a perturbação e a propagação se dá na mesma direção. Por exemplo, se eu pego uma mola, eu puxo ela um pouquinho para trás e solto, eu vejo que essa perturbação acaba se propagando na mola na mesma direção em que eu causei a propagação. Então, em uma mola que eu perturbo, eu tenho uma onda longitudinal, e em uma corda que eu movimento, eu tenho uma onda transversal. Quanto à natureza, eu tenho as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Pode ser a mola, como a corda ali que eu comentei no exemplo anterior. Já as ondas eletromagnéticas, como já vimos no estudo sobre propagação de calor, elas não precisam de um meio material para se propagar. Como exemplo de onda eletromagnética, temos a luz, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, raio-x, entre outros. Vamos ver as principais características de uma onda. Nossa figura temos a representação de uma onda, seria uma foto estática de um momento dessa onda. Ali vemos que ela sempre oscila entre um ponto máximo e um ponto mínimo. Isso é chamado de amplitude, de 0 até o ponto máximo ou de 0 até o ponto mínimo. No sistema internacional, a amplitude é dado em metros. O ponto máximo ali também é chamado de crista e o ponto mínimo é chamado de vale. O comprimento de onda também é um conceito muito importante, que vai se dar pela letra grega lambda. Ele vai ser a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Note, se eu pegar uma crista, for andando, desço até o vale e volto ali até outra crista, concorda que ali ele completou um ciclo completo? Se eu olhar para frente, ela vai repetir esse movimento? Então, o comprimento de onda é a distância ali para que a nossa onda faça um ciclo completo. Aproveitando esse conceito de completar um ciclo, nós temos a definição de período. Período é o tempo que demora para essa onda completar um ciclo. No sistema internacional, período é dado em segundos. Outra definição importante é o de frequência, ou seja, quantos ciclos essa onda faz em intervalo de tempo. No caso do sistema internacional, quantos ciclos essa onda completa em um segundo. Sendo assim, frequência é 1 sobre segundo, que recebe o nome de hertz. Podemos ver que o período é o inverso da frequência. Período é dado em segundo, frequência é dado 1 sobre segundo. Assim, frequência é 1 sobre período, que é a mesma coisa que eu falar que o período é 1 sobre a frequência. Sabemos que velocidade é ΔS por ΔT. Podemos falar que velocidade, vamos pegar um ΔS, lambda, comprimento de onda, distância entre duas cristas consecutivas.
Quanto tempo demora para ele fazer isso daqui? Lembra que o comprimento de onda é a distância ali daquele ciclo completo. Então, o tempo para um ciclo completo é o período. Logo, velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Como o período é 1 sobre a frequência, eu posso falar que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Lembrando que lambda no sistema internacional é dado em metros, frequência é hertz, que é 1 sobre segundo. Sendo assim, a velocidade vai ser metros por segundo. Vamos verificar esses novos conceitos em um exemplo. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. Determine o período, o comprimento de onda, a amplitude e a velocidade. Lembrando que o período é igual ao inverso da frequência, então o período é 1 sobre 10. Sendo assim, o período é de 0,1 segundos. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Se eu pegar a primeira crista, ela começa em 2 centímetros e a próxima está em 10 centímetros. Ou seja, a distância entre essas duas cristas vai ser 10 menos 2, que é igual a 8 centímetros. A amplitude, também pegamos aqui pelo gráfico, é do ponto zero até o ponto máximo ou ponto mínimo, então aqui em módulo a amplitude vale 3 centímetros. E a velocidade é lambda vezes a frequência. O comprimento de onda vale 8, a frequência vale 10. Sendo assim, a velocidade é de 80. Cuidado aqui, trabalhamos com comprimento de onda em centímetros e a frequência em hertz, que é 1 sobre segundo. Sendo assim, a velocidade dessa onda é de 80 centímetros por segundo. Como não foi definida a unidade que ele queria a resposta, podemos deixar desse modo aqui. Vimos no vídeo de hoje os primeiros conceitos sobre ondulatória. No próximo vídeo, vamos dar sequência a esse conteúdo. Até mais!